O Trovejar do Silêncio, capítulo 15. Como nós perdoamos. Por cerca de 2000 anos, o mundo orou: perdoai nossas dívidas, assim como nós as perdoamos aos nossos devedores. Inconsciente, talvez, de que tal ensinamento representa o verdadeiro núcleo, o coração e a alma de uma vida boa. Muitas e muitas vezes, Jesus exaltou as virtudes do perdão. Assim, se trouxeres a oferta ao altar e lembrares que teu irmão tem uma pendência contigo, deixa a oferenda diante do altar e toma o teu caminho. Reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois volta para fazer a oferenda. Pois, se não perdoares os deslizes dos homens, nem teu Pai perdoará teus erros. Mateus 5, 23, 24. Isso nos diz claramente que enquanto a malícia, a inveja, o ciúme, a vingança e o ódio estiverem ainda retidos em nossa alma, formarão um bloqueio na consciência que impedirá que nossas orações sejam atendidas. Apenas na oração verdadeira é possível abandonar todo sentido de separabilidade entre um e outro. É praticamente impossível nos convencermos intelectualmente de que o interesse do outro possa ser o nosso próprio interesse, ou vice-versa, ou de que somos todos igualmente filhos de Deus, já que os sentidos materiais testemunham o contrário. É apenas em comunhão interna com Deus que nos encontramos em comunhão interna com os homens. Aprendemos então que o homem não significa branco ou preto, oriental ou ocidental, judeu ou gentio. Homem significa homem, como o somos, filhos de Deus, infinitamente iguais, mas que não podem se reconhecer pela mente. Isso só pode ser reconhecido quando, pela comunhão com Deus, nos é revelado que todos somos um. Qualquer coisa que escraviza a um, escraviza o mundo. Qualquer coisa que torne um homem livre, tende a libertar a todos. Aquilo que empobrece um homem, uma raça ou uma seita, empobrece o mundo. Qualquer coisa que traga um grão a mais de suprimento numa vida individual, racial ou nacional, tende à libertação do mundo todo da carência. Ninguém pode, porém, aceitar isso pela mente, e nem pode um materialista se convencer dessa verdade. É preciso uma comunhão interna com Deus para que se revele o porquê. Mesmo no meio de uma guerra, devemos rezar por nossos inimigos. O primeiro pensamento que vem à cabeça do materialista quando ouve a respeito desses ensinamentos radicais é: está querendo dizer que devo orar pelos meus inimigos para que tenham sucesso contra mim? Que tenham sucesso em suas fraudes, em seus truques, em suas conspirações? Não, aqueles que têm visão espiritual não devem orar por nada disso, mas para que seus inimigos tenham sua mente aberta, receptiva e responsiva à vontade de Deus. Bem poucas pessoas lembram que orar por seus inimigos abre as verdadeiras portas do céu, derramando suas bênçãos sobre elas. Não importa se uma nação é inimiga ou aliada, deve prevalecer a mesma oração. Abre seus olhos para que possam ter a visão espiritual. Não tem importância se a ofensa é pessoal, nacional ou internacional. Deve haver o desejo de que todos os homens sejam despertos para a sua verdadeira identidade e para a fonte de todo ser. Mesmo para aqueles que o crucificaram, o Mestre invocou: Pai, perdoai-os, pois não sabem o que fazem. Aos irmãos, após o terem jogado no poço e vendido como escravo, José disse: Não foram vocês que me mandaram para cá, mas Deus.
Ele não os considerou obrigados pelo seu ato, mas deu-lhes comida para levar para casa, devolvendo assim bem pelo mal. Uma das mais importantes lições entre todas as que temos de aprender é que não há espaço na vida espiritual para que se devolva mal por mal. Não há espaço para outra coisa que não uma vida de perdão. Desde a hora que levantamos até a hora de nos deitar à noite, ao longo do dia, podemos ter momentos em que lembramos conscientemente algo assim: eu perdoo. Se eu tiver algo contra qualquer homem, mulher ou criança, aqui e agora eu perdoo. Completamente, perfeitamente, por inteiro. Se as faltas de alguém insistirem em voltar à minha memória, mais e mais eu perdoarei. Não busco punição para ninguém, não busco vingança, não busco justiça. Liberto esse alguém, deixo-o ir. Pai, perdoa minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Pai, abre os olhos dos cegos. Pai, abre os olhos dos inimigos, quer da minha família, quer da dos outros. Um dos desdobramentos desse mesmo assunto me ocorreu na noite anterior ao dia em que eu deveria fazer 2 conferências numa cidade do meio-oeste. Não tinha na minha cabeça a menor ideia de qual deveria ser o assunto das conferências do dia seguinte. E embora eu estivesse bastante habituado com tal tipo de experiência, essa era uma daquelas de que nunca gostara particularmente. Naquela noite, contudo, ao meditar, a palavra perdão surgiu na minha mente. O primeiro pensamento que me ocorreu foi: estarei eu completamente isento? Estarei eu nutrindo qualquer coisa no meu pensamento a respeito de alguém, de algum grupo ou de alguma nação que possa indicar que eu não tenha perdoado completamente? Procurei por isso dentro de mim, mas não pude encontrar ninguém a quem eu estivesse mantendo como devedor. Aí meu pensamento voltou-se para outra direção. Estarei eu de fato perdoado? Não há ninguém entre nós que não tenha cometido ofensas. Poderemos não ter considerado o fato como uma ofensa de significado particular em nossa vida humana, mas na vida espiritual, as coisas que até o momento pareciam de pouca importância assumem um significado maior. Por isso, fiquei maravilhado de ter sido completamente perdoado e purgado de qualquer ofensa da qual pudesse ter sido culpado. Há um segredo acerca do perdão. Não há nada nem ninguém que possa nos perdoar. Assim, não há nenhuma possibilidade de sermos jamais perdoados, a não ser sob uma condição, que é a de não haver a possibilidade de repetirmos a ofensa. Em outras palavras, independentemente de qual possa ter sido a ofensa, enquanto houver dentro de nós a potencialidade de que possa se repetir, não estaremos completamente perdoados. Suponhamos por um momento que pudéssemos levar uma conversa com Deus a respeito de nossas faltas. Nós confessamos nossas faltas e planejamos o perdão, e tudo o que Deus diria teria este teor. O quê? Perdoar para depois fazer tudo de novo? Oh, não, Deus, isso nunca acontecerá de novo. Não pode acontecer de novo, pois descobri o quanto isso é errado. E na hora acreditamos de fato nisso, mas não podemos esquecer que Deus, por ser Deus, vê profundamente no centro de nosso ser. E sabe que a mesma coisa que nos tornou culpados desse ato uma vez pode fazê-lo de novo se surgirem circunstâncias semelhantes. Assim, em sua onisciência, Deus diria: ah, ainda está aí. Ainda há um bloqueio dentro de você. E continuará com essa pena até que esteja completamente purgado disso. E já de volta ao nosso caminho, ponderaríamos sobre a resposta de Deus. Meditamos e observamos a situação de cima a baixo e sob qualquer ângulo,
até que de repente apanhamos um quadro claro, não só da ruindade do que foi feito, mas na verdade de que apenas o estado de consciência que nos fez cometer a ofensa da primeira vez pode fazê-lo de novo. E se acharmos que tal estado de consciência não existe mais, teremos então morrido e renascido pelo Espírito. Poderemos então voltar e pedir perdão. Só que desta vez Deus diria: eu nem mesmo sabia que você fosse algo mais. Não vejo em você o que foi de ruim que deva ser perdoado. E aí está a verdadeira ideia do perdão. Não há de fato algo que deva ser perdoado por Deus. Quando o estado de consciência que pode ser taxado de ressentimento, raiva, ciúme, malícia ou qualquer outro puder ter sido morto, não só não haverá o que ou quem perdoar, mas também não haverá a recordação ou lembrança, nem mesmo o cheiro da fumaça. É pura ficção acreditar em algum Deus no céu que olhe para baixo e que nos perdoe enquanto estamos saqueando. De fato, podemos confessar nossos pecados e sermos perdoados instantaneamente. Mas o que dizer daqui a 1 hora, quando o pecado se manifestar novamente? O mestre tinha uma resposta aguda para isso. Para que o pior não ocorra para ti, ele não orava para um Deus que nos permitisse seguir o nosso caminho de pecado impunemente e então nos tranquilizasse com um suave eu te perdoo. Toda vez que atingimos o estado de consciência em que nos desfazemos de fato dos nossos erros, quer de pensamento, quer de ação, e confessamos não necessariamente para fora, mas sim internamente nossos erros de ação ou de omissão, e temos o sentido profundo de contrição, de onde tiramos a certeza de que não mais podem acontecer. Somos limpos, puros como a neve. Nunca estaremos na condição de devedores em relação a qualquer coisa, uma vez que reconheçamos o erro e o tenhamos renegado. Toda vez que sentimos a dor íntima pelos nossos erros, somos perdoados. Isso encerra o episódio, mas traz consigo a ordem. Não peques mais, para que o pior não te aconteça. Não há realmente tal coisa como uma pessoa perdoar a outra, ou Deus nos perdoando. Há apenas um morrer todos os dias, para aquele estado de consciência que aceita a dicotomia bem e mal, e age a partir dessa premissa. E é só quando essa velha consciência tiver sido purgada ou estiver completamente morta que nós atingiremos a autocompletude em Deus. Aqui nós sabemos que eu e o Pai somos um, e tudo o que o Pai tem é meu. Eu sou um filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo em Deus. Podemos então olhar para fora, para o mundo inteiro, abraçar o mundo todo com nosso novo olhar, um mundo no qual não há uma só coisa sequer que queiramos. Aqui não há pecado algum que possa ser cometido e que queiramos condenar, criticar ou julgar, pois sabemos muito bem que o estado de consciência que o provocou não tinha realidade própria, mas sim que lhe fora imposta. Entendemos por imposta um tipo de consciência governado pela crença do mundo e sujeito à ignorância universal que caracteriza os seres humanos. Quando estivermos completamente cientes de que eu e o Pai somos um, e quando já não mais tivermos qualquer desejo de pessoa, coisa, lugar ou condição, teremos renascido pelo Espírito. Estaremos purgados, pois nesse estado de consciência não mais trazemos conosco nenhum desejo que poderia resultar em pecado. Não aceitamos um Deus para que nos perdoe, aceitamos uma morte e um renascimento. E nesse novo estado de consciência não precisamos de perdão, pois aí não há pecado.
Quando atingimos aquele estado de consciência em que se verifica nossa autocontemplação em Deus, de modo a podermos vivenciar a plenitude, sem traços de desejos ou necessidades, não há bloqueios entre nós e a fonte interna. E por isso não há os bloqueios da condenação, da crítica ou do julgamento. Não há desejos insatisfeitos, não há ganância, luxúria ou cólera. Há somente a consciência de estarmos em paz com o Pai e com toda a humanidade. E assim, seguindo na minha meditação, veio à minha mente outra questão: terei eu morrido para tudo que é humano? Se tiver, o perdão será completo. Caso contrário, deverá ocorrer um processo contínuo de morte, até que eu descubra minha autocompletação em Deus. Eu posso não ser capaz de glorificar a mim mesmo e me declarar puro, mas posso fazer mais do que isso. Posso mudar de posição e, com o coração aberto, perdoar qualquer ofensa que possa ter sido dirigida a mim ou aos meus. A mim pessoalmente, a minha família, comunidade, nação ou ao mundo. E manter um sentido de completo perdão. Com tal intuição, sentei quieto e em paz. E poucos momentos depois, tive de pular da cama para fazer anotações. E nas 2 horas seguintes, levantei-me mais 4 vezes, para anotar o material para as 2 conferências. Conferências essas que brotaram de um coração e de uma mente pacificados. Não havia barreiras, nem perdão, nem pecado, nem julgamento de quem quer que fosse. Nada a não ser pureza de visão, e nela a paz. E foi assim que tive o conhecimento de quanto a questão do perdão é importante em nossa vida. Cada vez mais devemos perdoar e não submeter ninguém a julgamento, crítica ou condenação. Um coração que mantém sob julgamento seus companheiros de humana condição não é um coração que esteja em paz. É perda de tempo procurar a paz da mente e da alma, ou qualquer paz que seja, enquanto não estivermos imbuídos da mensagem crística de perdoar 70 vezes 7 a todos aqueles que nos ofenderam, e de perdoar nossos devedores como queremos que sejam perdoadas as nossas dívidas. Nós guardamos dentro de nós mesmos as barreiras que impedem que se estabeleça o reino de Deus dentro de nós, pelo julgamento que fazemos de pessoas e condições, e pelos desejos que ainda permanecem em nós. E não só os desejos ligados aos sentidos, mas mesmo os desejos considerados bons. Todas essas coisas operam em nossa mente para nos tolher a percepção de que aquilo que procuramos, de fato, já o somos. Em outras palavras, a graça de Deus não é algo externo a ser perseguido. Não é algo que possamos ganhar ou merecer. A graça de Deus foi plantada em nossa alma desde o começo, que foi antes de Abraão. E é só a esperar que se manifeste em nós, o que não pode acontecer enquanto mantivermos o sentido de separação do nosso centro. Nunca haverá uma chance para nós conhecermos a harmonia até que tenhamos perdoado completamente e sejamos perdoados, purificando-nos para podermos nos apresentar ao altar. Devemos reservar uma parcela de cada dia para lembrarmos conscientemente de não ter ninguém em conta de devedor por seus pecados, de não querer o sofrimento de quem quer que seja, e nem mesmo que seja punido por isso. Perdoar significa muito mais do que sentir o contentamento sugerido pelo cântico. Ó sim, não quero qualquer dano para ninguém. E isso não é tão simples. É a capacidade de defrontar-se com quem possa parecer seu inimigo e conceber. Pai, perdoa-lhe as ofensas e abre seus olhos para que possa ver. Ninguém deve relutar em perdoar as transgressões aos ofensores com medo de que isso lhes dê a liberdade de ofender de novo. De fato, estará libertado,
mas tal liberdade inclui a liberdade do desejo de ofender. É impossível para quem quer que seja receber o perdão verdadeiro e continuar a ofender. Pai, vim à tua presença de mãos limpas. Não mantenho ninguém preso por obrigações e ninguém retido com penalidade por seus pecados. O quanto estou aflito, Pai, é o quanto imploro teu perdão sobre ele. Qualquer que seja o pecado, é passado, deixado para trás, esquecido, e se vier a ocorrer mais 70 vezes, perdoa-o também 70 vezes. Não quero desforra nem vingança. Procuro apenas me manter como um instrumento puro de teu amor e de tua graça, para ser digno do teu olhar. Perdoo a todos que tenham me ofendido, conscientemente ou não. E o perdão é extensivo a todos os que tiverem agredido minhas convicções religiosas ou políticas, contra meu devotamento ou nação. Oro a ti, Pai, que os perdoes. Humanamente, há quem tenha para comigo dívidas de amor ou de obrigação. Perdoo-os também. Assim, ninguém mais me deve coisa alguma, nem mesmo as obrigações do relacionamento. O amor que quiserem me dispensar, recebo com carinho, mas por obrigação nada espero de ninguém. Libero meus amigos e parentes e todos mais. Nada me devem. É alegria e privilégios meus servi-los conforme a tua orientação. Ofereço a mim mesmo como um instrumento para ser usado. Por favor, usa-me. Capítulo 16. Você pode ser o filho do seu pai. Nenhuma parte do Sermão da Montanha é mais desafiadora do que o ensinamento de não só amarmos nossos semelhantes como a nós mesmos, como do mesmo modo nossos inimigos. A reação a um tal mandamento depende da resposta que dermos à pergunta: existem dois poderes? Existirá algo ou alguém fora do alcance do poder de Deus? Quais as limitações que nós colocamos ao poder de Deus? Até que ponto acreditamos que Deus possa atuar deste lado da rua, mas não do outro lado? De acordo com o Mestre, não chamais a ninguém sobre a terra de vosso Pai. O vosso Pai é um só e está no céu. Assim, ninguém tem um pai americano, inglês ou russo, um pai branco, preto ou amarelo, um pai oriental ou ocidental. Há apenas um Pai, o Pai do céu, que é o princípio criativo que rege cada um de nós e a tudo o que existe. Poderá existir quem, por ignorância de tais princípios, não conheça ainda essa verdade sobre si mesmo e por isso não a possa vivenciar, o que, entretanto, não impede que nós a conheçamos. Se formos ao altar para orar, não aceitando em nosso coração que todos os homens sejam filhos do mesmo Pai e por isso irmãos, melhor faremos em parar de orar por nós mesmos. Nos afastar do altar, sentar quietos e resolver dentro de nós que antes de podermos esperar encontrar a Deus, deveremos nos reconciliar com nossos irmãos. O tanto que pudermos evitar pensar numa pessoa como ser humano, pensar em seus pais, em sua educação, no meio onde cresceu e vive, assim como nos demais fatores que possam ter contribuído para a discórdia ou harmonia atuais, mantendo nossa mente fixada em Deus, percebendo que todas as coisas emanam de Deus e que tudo o que vive e se move tem o seu ser em Deus. Será o quanto poderemos amar nosso vizinho, mesmo que seja um inimigo. Quero alertar que não há só pecadores com culpas tão grandes quanto as nossas, mas que há pecadores muito piores do que nós neste momento, alguns dos quais parecem estar muito além
da possibilidade de regeneração, e muito menos de redenção espiritual. Mas, apesar disso, nos afligir, Deus é o único Pai, espírito e alma do homem. Para sermos espiritualmente completos, harmonizados e inteiros, é necessário que, além de ter o conhecimento da verdade sobre nós mesmos e sobre os que estão dentro de nossa órbita, ampliemos nosso campo e reconheçamos a verdade universalmente, de forma a não mais considerarmos uma pessoa como separada, afastada de Deus ou indigna de ser filha de Deus, e por isso apartada em sua casa. Este não é um mundo feito de coisas e pessoas separadas. Em vez disso, parece mais com os dedos que saem da palma da mão, aparentemente separados, mas partes integrantes da mão. Qualquer coisa que ocorra na palma flui para os dedos, ou se parece então com as ilhas do Havaí. Vistas de cima, parecem ser 6 ou 7 ilhas separadas e distantes umas das outras. Se, porém, pudermos nos aprofundar o suficiente nas águas, veremos que as ilhas do Havaí constituem, na realidade, uma única ilha com 6 ou 7 projeções para o alto, unidas pela sua base. E é isso que podemos ver além da superfície ao olhar dentro do coração de toda a humanidade. E não há dúvida de que perceberemos que estamos todos unidos no solo comum de Deus. Há um terreno que nos é comum, e tal terreno é Deus. Cada um de nós é simplesmente uma projeção, uma individualização desse uno. E quando penetramos a casca da vida exterior, logo descobrimos que não estamos sós, mas estamos em contato com a fonte da infinitude. Somos um com Ele, Ele que se manifesta como nossa experiência individual. Se procurarmos por Deus honestamente como um modo de vida e não apenas como um meio para um fim almejado, não só descobriremos que somos um com o Pai, mas também que não há homem, mulher ou criança no mundo que não seja um com Deus e que não tenha um centro espiritual. Não faz diferença o quanto tenha de vilania ou o quanto possa com um diabo aparentar. Em qualquer pessoa há uma centelha espiritual, o terreno comum da união com Deus. É fácil reconhecer essa verdade acerca de nós mesmos. É agradável e satisfatório pensar isso de nossos amigos e parentes. Mas é muito mais importante para o nosso crescimento espiritual sermos capazes de ir além, olhando apenas para a verdadeira identidade daqueles que amamos e admiramos, e perceber que tudo isso é também verdade para aquele de que menos gostamos, independentemente de sua origem e condição de vida. Deus é o princípio criativo em cada homem, e tudo o que o Pai tem e é, aquele também tem e é. Deus constitui o ser individual, e quando estamos em presença daqueles que isso compreendem, estamos em paz, e podemos viver e trabalhar nessa atmosfera de júbilo. Quando liberamos todos incondicionalmente das obrigações humanas e os mantemos unidos apenas por uma relação de amor, todos sentem sua liberdade, e tal liberdade traz uma grande alegria, por não ser esperada ou não ter sido solicitada, tida como uma obrigação. Até que alguém tenha tido uma tal experiência, não pode saber quão grande é o amor entre as pessoas que saborearam a Deus, e nem compreenderá quão livre seja tal relação. No nível humano, o amor à família é, para a grande maioria, não o amor verdadeiro, mas sim um alto amor, um desejo de posse. Somente quando o Espírito de Deus toca alguém, pode esse alguém sentir o amor espiritual que não é limitado à família, mas se estende a todos os semelhantes e inimigos
próximos ou distantes. Geralmente, o amor humano é completamente pessoal e egoísta, aplicando tempo, dinheiro e esforços para si mesmo, raramente para os outros. Contudo, quando o Espírito de Deus toca alguém, o amor universal brota nele. Amor sem objeto, a menos que consideremos o mundo todo como objeto. Surpreendentemente, esse amor universal aprofunda e reforça o amor que a pessoa sente pela sua família próxima. É um amor tão completo que cada membro da família tem o sentimento de, embora distinto, pertencer ao conjunto por ser um com Deus. Poderá a família humana viver desse modo? Muito, muito raramente. Vivem os humanos a temer o outro ou pelo outro, com saudades ou desejo de ver ou estar junto um do outro. Isso não se passa com o amor espiritual, no qual, todavia, há sempre a felicidade de estar em comunhão. Só há um princípio de vida, tanto para a nossa família como para os demais. E embora sabendo que Deus é a alma de todos os seres, não significa que Deus seja o antepassado dos mortais. Significa que todos os mortais, sejam bons ou maus, podem eventualmente morrer para a crença da mortalidade e despertar para o conhecimento de sua verdadeira identidade. O conhecimento da verdade não implica saber a verdade sobre o ser humano ou sobre qualquer condição mortal. Não existe tal verdade. Conhecer a verdade significa conhecer a verdade sobre Deus e sua criação. E tal conhecimento desperta o homem e o eleva acima de sua mortalidade. Todos têm uma alma, não uma alma separada, mas a mesma alma. E Deus é essa alma. Podemos compará-la a um botão de rosa completamente fechado. Tão fechado e pequeno a ponto de ser imperceptível para o ser humano. Essa alma não é o corpo, é a consciência. E quanto mais puder ser tocada pela verdade, mais se abrirá, como quando a luz do sol envolve o botão de rosa e o faz abrir. Só quando aprendemos a viver mais e mais pelo Espírito é que vemos e por vezes tocamos esse centro, que é a alma do homem. Quando olhamos para uma pessoa como uma entidade física, não vemos a pessoa real, vemos apenas o seu corpo. Para podermos ver corretamente uma pessoa, temos de desenvolver o hábito de olhar para dentro de seus olhos. E então, se formos capazes de penetrar as profundezas que jazem atrás do seu olhar, mais veremos essa pessoa em sua verdadeira identidade. Observaremos a realidade do seu ser e perceberemos que os nomes são apenas máscaras do personagem. Deus consciente, consciência divina que produziu para si tal forma. Atrás da máscara chamada Guilherme, João ou José, só há um nome: Deus. Quando tivermos obtido sabedoria suficiente para saber que nossa alma é uma e única com a alma dos demais, se estabelecerá uma relação de harmonia, de paz e de graça. E essa relação não só será estável, mas mutuamente benéfica, já que enquanto nos olharmos apenas humanamente, teremos só desapontamento. Só a descoberta de que Deus é a alma do homem e de que a alma do homem é a fonte do seu bem pode libertar da escravidão, do modo material da vida, e ao mesmo tempo fazer obter o que é necessário à vida material. Então, sempre que formos ter com o açougueiro ou com o padeiro, fazer negócios com o corretor ou com o banqueiro, ao entrarmos em nossa casa ou na igreja, ou ao cuidar de nossas tarefas, estaremos vendo o homem Cristo, uma pessoa sem qualidades humanas, uma pessoa que, conforme já é do nosso conhecimento íntimo, tem a alma de Deus, a mente e o Espírito de Deus.
Quando chega até mim alguém pedindo socorro, eu não ligo para sua identidade humana. Reconheço, obviamente, que se trata de uma pessoa, mas a pessoa que eu vejo não tem qualidades em si mesma. É uma pessoa que tem qualidades divinas, estejam ou não atualmente manifestadas. No meu trabalho dentro de instituições penais, aprendi a nunca olhar para um homem como para um encarcerado por furto, assassinato ou outro tipo de criminalidade. Para mim, não havia presos culpados de crimes. Havia homens, e eu não procurava indagar seu passado mais do que o passado dos estudantes que vinham até mim. Sabia o que eram de fato tais homens, assim como sabia, por vezes melhor que eles próprios, o que eram meus estudantes que ainda estavam algo imersos em sua identidade humana. Achavam que eram compostos parcialmente de bem e de mal, e em parte de qualidades indiferentes. Mas eles não são nada disso. São pessoas que tiveram suas mentes formadas, pessoas moldadas por experiências pré-natais, pelo meio dos primeiros anos de vida doméstica, pela infância, pela vida escolar e mais tarde pelas experiências pessoais mundo afora. Todas essas experiências não formaram uma pessoa, mas uma caricatura. Seria como acreditar que Laurence Olivier fosse Hamlet quando apenas se identificou com o personagem, vestindo suas roupas e maquilando o rosto. Com todos esses artifícios, continua sendo Laurence Olivier, mas um espectador muito jovem que tinha ido ao teatro pela primeira vez poderá acreditar que esse homem vestido de Hamlet seja de fato Hamlet. Contudo, um adulto saberá que ao cair o pano, toda a maquilagem será removida e voltará a aparecer Sir Lawrence. E assim é também conosco. Todos temos características humanas, algumas boas, algumas más, outras indiferentes, algumas que admiramos nos outros e outras de que não gostamos. Mas isso não é de fato você ou eu. É a máscara que construímos para nós desde que nascemos. É a representação de nós mesmos para o mundo. É o papel que interpretamos por uma ou outra razão. Mas se pudermos deixar isso de lado, se houver algo como um fechar de cortina e pudermos ir para o nosso camarim e remover a maquilagem, veremos a nós mesmos como portadores apenas das qualidades divinas, sem qualidades só nossas, nem boas, que nos façam esperar o apreço, nem más, condenáveis. Como seres humanos, não somos espirituais nem perfeitos, a despeito do que possamos ter aprendido na metafísica. Como seres humanos, não somos nenhuma dessas coisas. Somos pessoas. Você e eu somos pessoas, mas por trás da máscara há Deus, que constitui a pessoa que somos. Tomemos cuidado para não atribuir a ninguém qualidades boas. Ninguém é espiritual, ninguém é perfeito e ninguém é bom. Somos pessoas, homem, mulher, criança, mas o que somos de fato é tudo o que Deus é. Assim, em vez de usarmos as palavras ele, ela ou tu, retornemos à palavra Deus e vejamos o que Deus é. E descubramos o que a pessoa é. Deus, o invisível, mostrando-se externamente como Deus visível. Deus, o Pai, e Deus, o Filho. Toda pessoa veste a máscara ocultando sua verdadeira identidade. De fato, a palavra latina persona significa máscara, mas quando removemos a máscara da personalidade humana, descobrimos que tudo o que Deus é, a pessoa é. A personalidade humana, com o seu bem e o seu mal, beleza e feiura, riqueza e pobreza e os demais pares de opostos, desaparecem quando se faz a constatação.
Aí está um ser individual, Deus expressando sua perfeição e harmonia. O simples fato de podermos olhar agora para uma pessoa e no próximo minuto esta roubar nossa carteira não altera a realidade de sua verdadeira identidade. Prova apenas que não chegou ainda a despertar para essa identidade verdadeira. Temos o dever, e não só perante nós mesmos, de fazer com que o mundo reconheça o homem não pela carne, e sim que reconheça a cada um como de fato deve ser reconhecido, não atribuindo qualidades boas ou más, tanto para amigos como para inimigos, cessando de pensar sobre sua história passada, presente e talvez futura. Temos de olhar para ele apenas como uma pessoa e vê-lo em sua identidade espiritual. Deus é a alma desse indivíduo. Deus é a sua mente e inteligência. É Deus que derrama a si mesmo para se expressar como ser individual. Haverá no mundo algo mais desejável para a alma humana do que o reconhecimento do seu verdadeiro self? Num primeiro momento, poderemos achar que isso é ser por demais impessoal, mas não é nada disso. Trata-se, isto sim, de ser verdadeiro, pois observando tais princípios, estaremos observando as pessoas como elas são realmente. Quando Pedro soube dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, foi porque já era capaz de ver através das aparências humanas e pôde ver aquilo que animava Jesus e que fazia dele um Salvador e um guia do mundo. Os sinais externos mostravam Jesus como um carpinteiro e como um mestre na sinagoga judaica, mas por causa do seu discernimento espiritual, Pedro pôde ver através das aparências e perceber que era o Cristo que atuava no homem Jesus. Se virmos o Mestre sob essa luz, mas pararmos por aqui, teremos uma noção incompleta, pois não apenas em Jesus estava o Cristo, você e eu também somos Cristo movidos. Não há de fato uma pessoa no mundo de quem não se possa dizer Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não há ninguém que em sua identidade espiritual não seja filho de Deus, embora na conjuntura humana isso não seja lá muito evidente. O ser humano, vivendo o seu dia a dia, é o homem de carne que não está sob o governo de Deus e que não agrada a Deus, e que por isso é confuso, perplexo, frustrado, doente e muitas vezes acossado pela pobreza. Com os filhos de Deus não é assim. Não estão enredados nos problemas do mundo. Os filhos de Deus são livres. Os filhos de Deus renunciaram a todo julgamento sobre bem e mal e estão convencidos em seu coração da verdade sobre as aparências. Não é nem bom nem mal, é só uma pessoa. Não é nem boa nem má, é só uma flor ou uma pintura, um tapete, etc. Não é nem bom nem mal, porque só Deus é bom, e o mal não passa de uma ilusão deste mundo. Quando qualquer um de nós for capaz disso, terá feito a transição entre ser um homem da terra e ser um filho de Deus. Sem dúvida, há homens e mulheres que não são do nosso agrado, e contudo, em algum momento da transição ou conversão, o seu passado é varrido longe e de repente tornam-se pessoas novas. Seu aspecto é o mesmo, tem os mesmos olhos, os mesmos traços, as mesmas pernas e o mesmo corpo, e muitas vezes nem reparamos que lhe tenha ocorrido algo diferente, já que a mudança é interior, é uma transformação de consciência. A transformação ocorre sem que a pessoa seja transportada para algum tipo de mundo etérico ou transformada em corpo etérico, mas por meio de uma mudança de consciência que leva à reflexão. Eu sou uma pessoa
E uma vez que Deus é o princípio criador do meu ser, tudo o que Deus é, eu sou. Tudo o que o Pai tem é meu. Ser transformado de homem da terra em homem de Cristo não é coisa do outro mundo. Este é o universo de Deus, o jardim do Éden. É aqui e agora. Nunca haverá lugar melhor que este mundo real, onde podemos repensar nossos juízos, nossos louvores e condenações de bem e de mal. Esse é um mundo sonhado por todos os visionários, mas ninguém pode atingir o estado edênico enquanto estiver hipnotizado pela ideia de bem e de mal. Isso só pode acontecer como fruição do fato de abandonar não só os julgamentos e condenações, mas também todo o elogio. Quando não mais estivermos sob a influência hipnótica dos pares de opostos, o mundo não terá mais o poder de nos escravizar. Esse mundo ultrapassa em muito nosso desprendimento da ideia de bem e de mal. E de fato, não ocorrem mudanças no mundo em si. Este parece ser o mesmo, mas a grande diferença é que nós não o vemos mais do modo anterior. Para nós, há nele uma luz diferente. Temos agora uma outra perspectiva, um ponto de vista diferente. As pessoas são as mesmas, os mesmos funcionários nas lojas, o mesmo marido, a mesma mulher ou filhos, e todavia a visão inteira se altera no momento em que nós percebemos a natureza divina da alma humana. A transformação ocorreu em nós. Quando vemos que nada representam as aparências mutáveis que o hipnotismo do mundo nos oferece, não mais lutamos contra elas, mas compreendemos que nenhum hipnotizador jamais criou nada, a não ser imagens, e que o mesmerismo mundial jamais criou homens, mulheres, crianças, pecado ou doença, mas apenas um quadro ilusório a que foram dados aqueles nomes. Quando removemos de nós mesmos ou de qualquer indivíduo a hipnose do mundo ou a crença em dois poderes, estamos livres. E nesse dia teremos um novo nome escrito na fronte. 5 letras que formam 2 palavras. Eu sou. E esta é a verdade. Eu sou. Não eu era ou eu serei. Eu sou. Neste exato momento e quando percebemos a nós mesmos como eu sou, esse fato torna-se um estado de continuidade, eterno, atemporal, e a ilusão desaparece. Quanto desse princípio é aplicado em nossos relacionamentos humanos, e mais especificamente, quanto dele pode ser aplicado às pessoas que pouco manifestam sua filiação divina? Para verificarmos isso tudo, tomemos a pessoa mais problemática de nossa vida, aquela de quem gostaríamos, acima de tudo, de nos livrar, de melhorá-la, de mudá-la, de corrigi-la ou reformá-la. A pessoa que trocaríamos com prazer por um níquel falso. Vejamos onde está tal pessoa. Em primeiro lugar, como sabemos, a não ser por nossa mente, que se trata da pessoa que julgamos ser? A pessoa em questão é real ou aquilo que temos em nossa mente representa nosso conceito sobre ela? Isto é nossa opinião sobre ela? Nessa altura, se estivermos lendo atentamente este livro, provavelmente não haverá pessoa alguma a nos irritar de verdade ou a causar-nos problemas. Se, porém, continuarmos a ser perturbados à ideia de alguém, será porque ainda conservamos um conceito sobre esse alguém, e será esse conceito a causar o conflito dentro de nós. Se estivermos nos incomodando com alguém, podemos ter a certeza de que nosso conceito sobre esse alguém está completamente errado, pois em sua identidade verdadeira, ele é Deus mesmo, a se expressar como indivíduo sobre a terra, o Cristo contra o qual alimentamos falso testemunho.
Desse modo, nós somos os pecadores, não ele, já que levantamos falso testemunho contra ele, mantendo um quadro incorreto da própria imagem e semelhança de Deus. Uma imagem tão afastada daquilo que a pessoa é de fato, que se a desenhássemos como a vemos e lhe mostrássemos, esta jamais se reconheceria. Provavelmente, o mesmo se dá com muitas pessoas que conhecemos em relação a nós. Se pudessem escrever aquilo que pensam de nós, não reconheceríamos nisso a nossa descrição. Se nos amam, a descrição será muito melhor que nós, e sabemos disso. Se não gostam de nós, a descrição será muito pior que a realidade, e sabemos disso também. Contudo, agora estaríamos cometendo o mesmo erro. A pessoa a cujo respeito pensamos preconcebidamente que seja muito boa não o merece humanamente, e a outra contra quem levantamos falso testemunho não merece tampouco. Esqueçamos o bem que pensamos de uns e o mal que pensamos de outros, e vejamos a realidade espiritual. Podemos fazer isso focalizando uma pessoa que nos pareça a mais censurável. A primeira coisa que descobriremos será o erro que cometemos quanto ao parentesco, pois Deus é seu Pai. Qualquer herança que tenha é de Deus. As qualidades inerentes de qualquer pessoa são as qualidades de Deus, concebidas à sua imagem e semelhança, o que inclui vida, amor, verdade, justiça, compaixão, integridade, generosidade e benevolência. As próprias qualidades de Deus são o seu presente para seus filhos. Deus constitui o ser individual. Portanto, a graça de Deus está nessa pessoa. Deus a permeia com suas próprias qualidades. Ela vive, se move e tem o seu ser na casa, como membro da família de Deus. Essa é a verdadeira individualidade, o verdadeiro ser. Essa verdade sobre a criação divina destrói qualquer conceito humano que ainda possamos ter ou manter a respeito de quem quer que seja. E ao sabermos a verdade, o falso conceito mental erigido em nosso pensamento se vai de nós, capitula, é dissolvido. Da próxima vez que olharmos para essa pessoa problemática, o amor fluirá de nós, pois a estaremos vendo como ela é de fato, e ao observá-la como ela é, ficaremos satisfeitos com a sua aparência. A personalidade, o corpo, a carteira, assim como as virtudes e as desgraças humanas, podem ser esquecidas, e aquele cuja percepção for além e acima disso tudo, descobrirá que esta é uma pessoa e a realidade do seu ser é Deus. E uma tal descoberta pode conscientizá-lo de sua verdadeira identidade e dispersar por completo a ilusão dos sentidos que o aprisiona. A verdade que conhecemos não diz respeito ao ser humano, mas a Deus, que se manifesta como esse indivíduo. Nossa mente nos prega uma peça. Aceitamos conceitos e neles acreditamos, mas agora podemos ver que nada são, a não ser imagens mentais. O quadro que temos em nossa mente nunca foi essa pessoa. Sempre foi um conceito mental que construímos e assim desfazemos o conceito que nós mesmos criamos. Ao sabermos que essa imagem em nossa mente não é verdade, não tem substância ou realidade, podemos começar a aceitar Deus como o princípio criativo da vida e a compreender porque foi nos dito para amar não só nosso próximo, como a nós mesmos, mas também nossos inimigos. Em nosso coração, podemos dizer dessa pessoa: te conheço naquilo que és, o Filho de Deus, o Cristo. Meu Pai interior o revelou a mim. Capítulo 17. Teu Pai sabe. Este é um modo de vida que não se baseia na força ou no poder,
mas na graça de Deus. Contudo, quando decidimos que é isso que queremos e como o queremos, quando buscamos educar Deus e lhe dizer como deve operar, nós colocamos na posição de quem possuísse sabedoria e inteligência superiores às de Deus, e desse modo interrompemos o fluxo de sua graça. Se compreendermos a natureza divina, nunca pensaremos em Deus como algo que diga respeito a nós ou a nossos negócios, e nunca seremos tentados a usurpar as prerrogativas da inteligência onisciente e do amor, que sabe que precisamos de todas essas coisas. Se pedirmos a Deus alguma indicação de que o entendemos como inteligência e amor, não estaria isso implicando a crença de nossa parte de que Deus nos esteja negando alguma coisa? Poderíamos de fato estar preocupados com alimentos, roupas ou qualquer coisa do mundo quando nos foi asseverado diretamente que nosso Pai Celeste sabe de nossas necessidades acerca dessas coisas? Não nos ensinou Jesus a não nos preocuparmos com nossas vidas, com o que havemos de comer ou de beber, nem com nosso corpo, com o que havemos de cobrir? Por que buscamos o pão, o vinho ou a água, a amizade, o dinheiro ou o capital, quando recebemos a promessa de que, na sua presença, há plenitude de vida e que seu maior prazer é repartir sua riqueza conosco? Em razão da infinitude de Deus, tudo o que existe é onipresente. É impossível para Deus nos dar ou mandar alguma coisa. Deus não pode nos fornecer uma maçã ou um automóvel. Deus é a maçã. Deus é o automóvel. Deus aparece como tal. É inconcebível que haja Deus e algo fora dele. É por isso que a única prova que temos de produzir é a demonstração da presença de Deus. Ao demonstrarmos a presença de Deus, comprovamos a vida eterna, a infinitude do suprimento, a irmandade, a paz, o contentamento, a proteção e a segurança. Na sua presença, há a plenitude da vida, nenhuma ausência. Quando na presença de Deus, temos Deus a se manifestar como bem, como roupa, como abrigo, etc. Mas há uma exigência: ter a sua presença. Não afirmações insignificantes ou verbalizações das verdades das Escrituras, mas a presença. Onde há Deus, há plenitude. E com a percepção da onipresença, sabemos que tudo já existe. Deus age continuamente para manter e sustentar a natureza eterna e infinita deste universo, aparecendo como tal. Deus aparece como maná diário. Eu sou o pão da vida. Não terei, ou tive, ou provarei isso, mas eu sou. E esse eu interior aparece diariamente em nossa mesa como pão. Aparece externamente como transporte ou roupa. No começo, antes do início dos tempos, Deus deu a si mesmo para nós, e nessa doação foi-nos concedida a infinitude. Temos de admitir, contudo, que o homem, por causa do seu sentido material da existência, aceitou erroneamente a crença de que poderia sair e ganhar a vida com o suor de sua fronte, que poderia bastar a si mesmo, trabalhar para isso e competir com os demais. Em outras palavras, é materialista, quer sempre obter algo, adicionar, alcançar, adquirir para si mesmo. Ao contrário, a pessoa voltada à vida espiritual tem pouco ou nenhum interesse em acumular coisas, seja fama ou fortuna. Uma vez que sabe que tudo que o Pai tem é também dela. O mundo material é apoiado sobre fundações instáveis, feitas de esperanças e medos humanos, e o templo material se dissolve por completo
quando reconhecemos que, por ser o Senhor nosso pastor, não precisamos buscar nada, a não ser a glória na verdade de que Deus manifestou seu próprio ser como nosso ser individual sobre a terra. Deus é Espírito, e quando nossas orações e nossas ansiedades são para a realização espiritual, nós abandonamos o conceito material do mundo e começamos a compreender que o mundo do Espírito é diferente. É um mundo novo no qual a graça de Deus é a nossa suficiência em tudo. Que diremos a respeito da graça? Foi chamada de presente de Deus. Mas Deus só tem um presente. Ele doa a si mesmo para nós. Não podemos saber com a sabedoria humana o que seja a graça. E por mais que tentemos encaixá-la na linguagem humana e suas significações, nunca seremos capazes de entender a genuína graça espiritual de Deus. A graça divina se desdobra por caminhos que desconhecemos, em direções impensáveis, de formas desconhecidas, ou mesmo que saibamos algo sobre ela, nunca sonhamos que venha a fazer parte da nossa experiência de vida. Em qualquer caso, a graça é uma revelação individual. Não acontecerá para alguém sob aspecto de rosas, se esse alguém não gostar de rosas, e nem como uma passagem para uma volta ao mundo, se a pessoa se achar mais satisfeita com um pequeno chalé na praia ou na montanha. A graça de Deus flui como atividade espiritual, mas ela governa nossos negócios humanos por caminhos que não nos é possível esboçar ou desenhar. Ao ponderar sobre a graça, cresce dentro de nós um senso de independência das preocupações e das coisas deste mundo. Começamos a sentir que, se não houver uma pessoa sequer na vida que possa nos trazer qualquer coisa, apesar disso, pela manhã, todas as nossas necessidades terão sido satisfeitas, o que acontece pela graça de Deus. Se mantivermos a consciência em Deus, perceberemos que nada há a não ser Deus mesmo, se manifestando como flores ou como alimento sobre nossa mesa, ou como roupa sobre nosso corpo. Deus parecendo como relação harmoniosa, como perfeito funcionamento de nosso corpo e de nossa mente. Lutar e trabalhar não nos proporcionará isso tudo. Tudo o que temos a fazer para que isso ocorra em nossa vida é pendurar a espada, ficar quieto e aguardar a salvação do Senhor. Não há na vida terrena objetivo mais alto que a comunicação com essa presença, que nunca nos deixa ou desampara. Ela não nos traz o alimento, a roupa ou o abrigo. Ela é o alimento, a roupa e o abrigo. Ela não nos conduz à fortaleza ou à torre mais alta. Ela é literalmente a fortaleza e a alta torre. Não nos traz nada. Não há doação de coisa alguma, a não ser a doação de si mesma. Obtida a descoberta da onipresença de Deus, é obtida a libertação do aborrecimento, do medo, da perda e da limitação. Se aparecer uma necessidade, nos recolhemos ao tabernáculo interior com a presença, e no momento certo, ele aparecerá externamente sob a forma exata do que é necessário para nós. No estágio de consciência no qual somos capazes de abandonar a força e o poder humanos, assim como as opiniões e os julgamentos, se manifesta a graça divina, invisível, embora perfeitamente tangível para quem a vivencia. Não podemos ver esse espírito transcendental, nem ouvi-lo, saboreá-lo, tocá-lo ou cheirá-lo, embora esteja aqui e agora. Nós o sentimos e temos a certeza dele. Quando abrimos mão dos direitos humanos, vontades e desejos, mesmo os desejos bons, e nos abandonamos completamente à vontade de Deus, esse espírito nos invade como se encontrasse um vácuo, e quando isso ocorre,
podemos sentir-lhe os movimentos a nos percorrer o corpo, desde os músculos e as veias até as unhas. Somos um com o ritmo do universo e tudo está bem. Tudo que o Pai tem flui agora, por nosso intermédio, para este mundo como graça divina, trazendo-nos tudo o que é nosso e levando-o a nós mesmos para todos aqueles a quem pertencemos. Assim, aprendemos a não nos preocupar com as coisas do mundo. Não precisamos lutar, nem agressiva, nem defensivamente. Podemos permanecer quietos, sem pensamentos, só receptivos, deixando Deus fluir através de nós e permear nosso ser. Então, completamos nosso trabalho, embora deva aqui lembrar que o Espírito nunca trabalha para nós. Trabalha em nós e por nosso intermédio, na medida em que nos entregamos e rendemos, mesmo os nossos pensamentos, de modo que Deus possa se manifestar. Aqueles que atingiram mesmo em pequena escala a cristicidade ou realização espiritual estão no mundo, sem ser do mundo. Poucos sabem de pecado, doença, tortura, perda ou limitações da vida humana, e tais tragédias pessoais não os tocam. Estão conscientes de que tais coisas existem e, por causa do seu contato com Deus, podem ajudar os outros, podem alimentar multidões, saná-las e confortá-las, mas eles mesmos não necessitam de suprimento ou conforto, ou qualquer dessas coisas que a raça humana considera tão necessárias. Eles entregaram o poder e os desejos pessoais e aceitaram o amor de Deus, a graça de Deus e sua direção, como fatos únicos de sua vida. Capítulo 18. Vós sois a luz. Vós sois a luz do mundo. A cidade construída na colina não pode ser escondida, nem alguém acenderá o lume para colocá-lo sob o alqueire, mas sobre o candelabro, e dará luz a todos que estão na casa. Deixai vossa luz brilhar perante os homens, para que possam ver vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estais nos céus. Mateus 5. Tornamo-nos a luz do mundo na exata medida de nossa iluminação. Alguns estudantes atingem essa iluminação rapidamente. Alguns outros esperam muito para que a grande experiência desça sobre eles. E quando isso ocorre, contudo, acontece de repente, embora a preparação para tanto tenha consumido anos e anos de meditação e estudo, durante os quais parece ter havido pouco ou nenhum progresso. Apesar disso, desde o primeiro momento em que nos voltamos seriamente para a obtenção da realização, nosso progresso tem sido real, embora imperceptível exteriormente. É um pouco como remover uma montanha. Desde a primeira pá de terra que é removida, está havendo progresso no nivelamento da montanha. Mas a montanha tem incontáveis pás de terra e pedra, e até que muitas delas tenham sido removidas, não se nota qualquer progresso aparente. E é assim quando estamos conscientes da densidade do ego humano. Sabemos e estamos a remover uma montanha de ignorância. E embora o início se dê com nossa primeira meditação, o progresso não será lá muito evidente por longo tempo. E então, de repente, parece rebentar sobre nós como um relâmpago. O fato de termos sido tocados pelo Espírito torna-se evidente pela luz que emana de nossos olhos e pelo brilho de nossa face. Mesmo externamente, nossa vida muda. Muda o nosso relacionamento humano, muda nossa natureza e nossa saúde, e por vezes até a forma física apresenta mudanças. Tais mudanças externas são apenas manifestações da glória interior,
da luz interior obtidas pelo contato com o Pai interno e que nos devolveram ao Éden. Nosso propósito é sermos transparentes, de modo que através de nós, a luz, não nós, mas a luz, possa realizar seu poderoso trabalho. É sermos um instrumento pelo qual o divino possa se manifestar e expressar sobre a terra como o faz nos céus. Nunca somos autores ou atores, somos apenas o vácuo pelo qual flui o Espírito. Não acreditemos por um instante sequer que obtenhamos com isso poder pessoal ou espiritual pelos nossos dotes. Na casa do Espírito não existe um cômodo que abrigue o egocentrismo ou o exercício do poder pessoal. Deus não dá seu poder para as suas criaturas. O poder, a glória e o domínio permanecem sempre em Deus, e nós somos meros instrumentos, servos humildes ou transparências que deixam perceber a sua luz a brilhar. Deus pode encontrar o caminho para o mundo só por intermédio da consciência. Sempre houve Deus no mundo. Antes do tempo de Moisés, por exemplo, mas não surtia efeito sobre os hebreus até que Moisés tivesse aberta a consciência, recebido a luz e fosse então guiado por Deus. Depois disso é que foi alcançada a liberdade dos hebreus. Não é que não houvesse Deus no Egito. Deus estava lá, mas não havia consciência para recebê-lo e difundi-lo no mundo, até que Moisés recebesse a iluminação. Teve de haver um Moisés antes de os hebreus serem libertados. Havia também Deus sobre a terra antes do tempo de Jesus, mas foi só quando apareceu um Jesus com a consciência de Deus a fluir por ele que aconteceu a bem-aventurança, e não só para aquele momento, mas para todo o tempo. Não houvesse Jesus a bordo do barco e a tempestade no mar não se teria aquietado. De fato, com o tempo teria esgotado sua fúria, mas não tão rapidamente. Aquietou-se por causa da presença de Jesus, o Cristo. O que foi em Jesus Cristo que aquietou as ondas? Teria ele poder sobre as ondas ou saberia ele a verdade que liberta o homem, podendo assim permanecer quieto e deixar que a onipresença e o poder de Deus exercessem suas funções? Teve de haver um Jesus antes que o poder da não resistência pudesse tornar-se evidente. Sempre foi preciso que houvesse alguém por meio do qual pudesse brilhar a luz espiritual, que pudesse quedar-se quieto e dar testemunho da presença e do poder de Deus como a única presença e o único poder. Ao longo de todos os tempos, a iluminação de um Moisés, de um Isaías, de um Jesus, João ou Paulo, resultou na revelação da harmonia para todos aqueles que puderam e quiseram recebê-la espiritualmente. Observando o passado e refletindo sobre aquelas consciências espirituais desenvolvidas, poderíamos esperar que a influência daquelas almas iluminadas tivesse permeado o mundo todo e lhe trazido paz e harmonia. Todavia, como sabemos, mesmo enquanto essas grandes luzes caminhavam por sobre a Terra, a maioria no planeta vivenciava verdadeiros desastres. E isso porque, por maior que seja o grau de consciência espiritual que alguém atinja, ele só pode ajudar e abençoar aqueles que se colocam dentro da órbita da sua consciência. Como se tornou a prova viva do Verbo feito carne, nem tentou exercer o poder. Ele permaneceu quieto e observando como a atividade de Deus toca a vida dos que o rodeiam. Se acontecer um desastre conosco, este se aprofundará até se esgotar, sem que alguém entre nós reconheça essa verdade. Se puder ser parado, extinto em seu percurso, o será por alguém que possa permanecer quieto e sabendo que a graça de Deus, contra a qual
não há poder, está em ação. Será alguém completamente silencioso e que dê testemunho do Espírito que acalmará as ondas. É verdade que muitos tombam à nossa volta. Não há muito que possamos fazer contra isso, de momento, a não ser provar com nossa vida individual que, por causa de nossa unidade consciente com Deus, nenhuma dessas coisas pode se aproximar de nossa morada. A palavra espiritual não pode penetrar a mente humana, mas nós queremos e podemos ajudar o mundo a se elevar acima da guerra e da doença, sendo a luz dentro da nossa própria família e não orando por eles ou tentando forçá-los a aceitar nosso modo de pensar, mas mantendo nossa paz interior e renunciando à guerra entre bem e mal, nos interiorizando e percebendo que é só na medida em que não resistimos ao mal que a paz da compreensão vem até nós. Se for preciso, fiquemos sentados na cadeira o dia e a noite inteira, até que o Espírito do Senhor desça em nós e faça em nós sua morada. Comprovado que esteja em nossa família esse princípio de não resistência, mesmo em pequena monta, já que nunca pode ser demonstrado além da sua capacidade de aceitá-lo e vivenciá-lo. Nossa consciência da presença de Deus se fará sentir, trazendo um pouco de harmonia à nossa comunidade. A nós é dado entender como se erguer acima da guerra entre bem e mal, saber como aquietar a tempestade, tanto no mar como na terra, conter o fogo, uma maré avassaladora ou uma infecção contagiosa que assole a terra. A nós é dado saber como dizer: até aqui e não mais longe, e então permanecer quietos e retirados interiormente do ruído da batalha, sem refutar, contestar ou lutar, sem mesmo desembainhar a espada. A nós é dado saber que aquele que vive da espada, pela espada morrerá, e por isso penduramos nossa espada, e nunca mais voltaremos a apanhá-la, física, mental ou mesmo espiritualmente. De fato, não há nenhum poder que se nos oponha física ou espiritualmente, e assim não precisamos da espada. Foi-nos dado saber que vivemos, nos movemos e temos o nosso ser em Deus, onde não há escuridão alguma, onde não há conflito. A nós é dado saber que o remédio soberano, divino para todos os males do mundo, está em não resistir ao mal. Através dos tempos, o mundo foi contemplado com místicos que contribuíram de modo duradouro com a visão espiritual do mundo. Mas assim como os ensinamentos deste livro não podem ser compreendidos pelas massas, estas tampouco tiveram a sabedoria de prestar atenção nesses místicos e em seus ensinamentos. Nenhum ensinamento espiritual, aliás, pode ser compreendido, acreditado ou aceito por uma mente não iluminada que se aferre àquilo que pode ver, ouvir, apalpar, cheirar ou saborear. A mente não iluminada não pode compreender a presença espiritual ou o não poder, pois antes que possa compreender a sabedoria espiritual, as faculdades da alma devem ser abertas e o discernimento espiritual elevado ou acordado. Todos os seres humanos estão adormecidos na crença em poderes mentais ou materiais, adormecidos para a realidade do ser espiritual, para a presença e o poder místicos e transcendentais, a quem o homem chama Deus. As escrituras de todas as religiões revelaram essa presença transcendental, que, se abraçada, envolve nosso ser e atinge o centro de nosso coração, separando-nos do mundo. Então, os germes que fazem o mundo deitar com gripes ou infecções não se aproximam de nossa morada, e mesmo que o façam, momentaneamente, são rapidamente removidos. Alcoolismos,
Droga, delinquência juvenil não estragam a paz e a serenidade da nossa casa, e mesmo que nos atinjam, são rapidamente repelidos, pois aprendemos a nos esconder no lugar secreto do mais alto e vivemos em atmosfera de amor e não de ódio, injustiça ou desigualdade. Disso advém que toda cura espiritual resulta de alguém sentar-se quieto, no silêncio, esperando pacificamente. E então o espírito vem pela consciência desse alguém. A voz troveja no silêncio e o coração derrete. Tornamo-nos aquilo que aprendemos sobre ser nada, sobre ficar quieto e deixar que a luz haja em nós, com e por nosso intermédio. E nessa exata proporção, algum dia, quando o mundo chegar a resolver os seus problemas pela meditação e não pelas armas, pela espada, o Espírito iluminará todas as situações e não será mais necessário usar facas ou pistolas. Deus não compartilha sua glória com outros. Por isso, não tentemos ser espiritualmente poderosos, e sim espiritualmente humildes, deixando que a graça de Deus cumpra suas funções por nosso intermédio. Deus se manifesta pela consciência individual que se tornará a nossa consciência quando tivermos aprendido a ficar quietos o bastante para ouvir o trovejar do silêncio. Falar ou ler palavras de verdade não representa, todavia, a consciência transcendental. Mas quando essa consciência é obtida pelo ser humano, esse torna-se o instrumento pelo qual aquela age. O homem nascido de mulher é mortal, um ser humano quase completamente separado de Deus, e não sob seus cuidados e graça. Uma vez atingida a consciência transcendental, o ser humano torna-se um Cristo, e depois disso não pode mais ser afastado dele. Aquele é um com ele, e é ele. Em muitos ensinamentos da Igreja Ortodoxa, Jesus é apresentado como separado do Cristo, no sentido de ser Cristo consciente, separadamente de qualquer outro indivíduo, como se seu nascimento tivesse sido apenas humano. Por outro lado, a mente psíquica tenta separar Cristo de Jesus, como se fossem dois. Jesus, porém, é o Cristo. Os dois são inseparáveis, indivisíveis, de tal modo que é bastante frequente esquecer que Jesus é Jesus e que é usualmente mencionado como o Cristo. O mesmo também é verdade para todo e qualquer indivíduo que tenha atingido a união consciente com Deus. A única diferença está no grau. Isso torna uma pessoa que tenha alcançado a consciência de um Jesus capaz de afirmar: eu e o Pai somos um. Tu vês a mim, tu vês o Pai que me enviou. Outros que ainda não atingiram o mesmo grau de percepção falam sempre como eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o pão, eu sou o vinho, eu sou a água. Esse é o estado transcendental de consciência que foi além do humano. Nos primeiros estágios da iluminação, resta ainda um certo sentido de dualidade. Aí estão João, Guilherme ou Maria, conscientes da presença e do poder, algo que os envolve, que os ajuda, guia, instrui e governa. Está dentro deles, funciona dentro deles e por seu intermédio, mas é um estado de consciência superior, e isso quando não são mais pessoas. Trata-se apenas do eu anunciando a si próprio. Essa é a consciência em si mesma, e ela só se manifesta nos momentos supremos de nossa experiência, quando a presença é o único ser que eu sou. Foi isso que Moisés disse quando transcendeu seu estado humano: eu sou o que sou. E foi o que Jesus disse quando assim se expressou: eu sou o pão da vida, eu sou a vida eterna, eu sou a ressurreição.
Mas, mesmo que nós não consigamos atingir tais picos, fiquemos gratos por chegar ao estágio no qual podemos reconhecer dentro de nós algo maior que nós mesmos, algo maior que nossa mentalidade, experiência ou educação, algo que pode usar nossa mente e nosso corpo e conhece muito além de qualquer coisa que possamos ter aprendido na escola ou na vida. Esse é o intuito. Percebermos que, como pessoas, somos uma nulidade. Só nos tornamos alguma coisa quando somos transcendidos e eclipsados pela presença interior. Tal consciência, quando atingida, é o milagre em ação. Por isso, a única coisa a fazer é chegar lá. Quando temos essa luz, não é de maravilhar que tenhamos saúde, suprimento, amizade ou abrigo. Podemos, pois, gastar toda a nossa vida para obter a luz, a consciência transcendental. Se a graça de Deus tiver nos impelido até o ponto onde não mais podemos parar de estudar e de meditar, estaremos então fazendo tudo o que deve ser feito. Não podemos apressar o dia. Podemos adiá-lo, ignorando esse afã interior de estudar e meditar sempre mais. Mas não podemos apressá-lo. Virá no momento certo e do seu melhor modo. O ser humano não pode fazer isso por si mesmo, pois para o homem a palavra de Deus é uma loucura. Não há tempo nem paciência para ela, e por vezes ela até ofende. Mas se o homem for tocado apenas o bastante para ser compelido a ler e ouvir a palavra ou a meditar, será a seu tempo levado às comprovações extremas. Quando estamos nesse espírito ou quando ele está em nós, conscientemente presente, não há dois poderes em ação. Não há um poder fazendo algo para o outro poder. Não há o poder de Deus destruindo o mal, tornando bons os maus ou sobrepondo a abundância à penúria. Quando essa consciência está em nós, não há outro poder. E sempre que pareça haver outros poderes, estes são dissolvidos, não como se houvesse algo a sobrepujá-los, mas como nulidades que desvanecem. A palavra é ser salvo pelo meu espírito, mas esse espírito só opera pela consciência da pessoa que a ele se abre. Por isso, é nossa inteira responsabilidade nos tornarmos rochas espirituais, sobre as quais possa repousar a harmonia de nossa comunidade, vizinhança e, quiçá, da nação. Não precisamos de metafísica profunda. Precisamos compreender a pequena e simples verdade de que é a pequena voz silenciosa o poder que destrói as ilusões do mundo. Essa compreensão não significa termos algum poder sobre o erro. Consiste apenas na verdade de que não é necessário poder algum para destruir o erro, pois este carrega dentro de si a semente da autodestruição. Notemos que somos como que observadores da árvore que não dá frutos e que esperamos que seque. Não somos nós que a secamos, sua própria esterilidade é que a seca. Assim, o erro é dissolvido quando sentamos na quieta solidão, como testemunhas do poder divino, esperando que a harmonia desça sobre todos os que estão à nossa volta. Somos fortalecidos passo a passo até que venha o dia em que percebemos poder descansar à vontade em Deus e deixar que o Espírito flua por meio de nós, que o manto nos cobriu, que podemos ser a oração, a bênção e a saúde para a nossa comunidade e para o mundo. Tornamo-nos a luz do mundo à medida que nos elevamos ao estado de consciência que não combate os erros do mundo, mas que nos torna completamente silenciosos, deixando que o Espírito de Deus desfaça e dissolva os quadros que os sentidos pintaram. Não mais nos aborrecemos com o erro, mas repousamos relaxados, dando testemunho de que Deus atua na terra como no céu. Acima de tudo, não esqueçamos que somos os 12, os 70, os 200. Somos a luz em nossa comunidade.
Somos aquele posto que não haja outro, que não sucumbe à ilusão do medo, da dúvida, do ódio, da inveja, do ciúme ou da malícia. Seremos como uma rocha em nossa comunidade, a pedra do silêncio de onde brota a paz interior, e deixaremos que essa luz desça sobre a comunidade. Capítulo 19. A pequena voz silenciosa. O mundo chegou a um ponto além da força e além da mente. Mas haverá mesmo tal ponto? Existirá tal condição em que o poderio e o pensamento humano não sejam o poder em que sejam garantidas a segurança e a paz? Em momentos de vazio e de frustração, quando estamos sem confiança, nos vem a pergunta como a voz de Deus que se exprime, não como o vento uivante e nem como o aterrador ronco de um vulcão, mas como uma voz tão silenciosa que só pode ser ouvida no silêncio, e ali troveja. Quando ouvimos essa voz, não precisamos nos preocupar com nos proteger de bombas ou com depressão ou recessão. Só uma coisa nos preocupa: a capacidade de ficarmos quietos e de deixarmos que Deus se aproxima e se manifeste como a pequena voz silenciosa dentro de nós. As condições atuais do mundo, nossos problemas pessoais parecem ínfimos, e quer pensemos em termos individuais, quer nacionais, quer mundiais, basicamente só existe um problema: o poder material e mental em oposição ao meu espírito. Há, pois, só um inimigo: a crença universal de que a força mental e material possa controlar este mundo. Os inimigos com que nos defrontamos hoje não são epidemias ameaçadoras, condições climáticas devastadoras, desastre econômico eminente ou guerra de destruição. Todos são aspectos e partes da crença no poder material e mental. Haverá, pois, o poder material e mental, ou será a pequena voz silenciosa o único poder? A resposta é que não há poder algum no mundo visível, e qualquer coisa que exista em nossa mente como algo objetivo não é poder. Não temamos, pois, as imagens que estão em nossa mente, sejam de pessoas, de doença ou mesmo de bombas. A pequena voz silenciosa dentro de nós é muito mais poderosa que tudo isso, e se conseguirmos ficar em silêncio o bastante para que a voz possa se fazer ouvir, mesmo que só como uma respiração profunda ou um sentido de calor e de paz, o coração será preenchido pela voz de Deus e a crença em dois poderes será silenciada. Quando nos esforçamos e lutamos contra um inimigo externo, material, ou interno, mental, não temos nenhuma vitória. As vitórias verdadeiras são obtidas quando não usamos a força e não lutamos contra o que se nos opõe, mas descansamos no conhecimento de que toda oposição se autodestrói. A batalha não é sua. Cale-se e veja a salvação do Senhor. Este calar-se e abster-se não somente de atitudes físicas e mentais, mas também espirituais, é um completo abandono num oceano de paz. Eu não sei como isso se processa, e nem vocês poderão sabê-lo, mas nós podemos e queremos testemunhar a fruição desse silêncio e quietude, pois é no silêncio que acontece o milagre. O inimigo destrói a si mesmo e desaparece de nossa vida. Evapora, dissolve-se, quer se trate de uma febre, quer de uma pessoa, quer de uma nação. Não precisamos nos esforçar e lutar contra. Apenas precisamos ficar quietos. Estamos em consonância com o poder que não é poder. Alcançamos a vitória sem usar a força. Nem mesmo usamos a força espiritual, embora nosso silêncio permita que a força espiritual se sirva de nós. Nós nos abstemos do poder, dentro do silêncio que troveja.
Eu sou Deus. Assim fique calado e quieto para que eu possa estar com você até o fim do mundo. Repouse, abandone-se, fique em silêncio. Quando em repouso, quando nos tornamos silenciosos e permitimos que o Espírito nos invada a mente e o corpo, algo maior que nós mesmos emana de nós e prepara nossos caminhos. A inimizade e a oposição se dissolvem e dentro de nós mesmos nos maravilhamos com o trabalho poderoso. No silêncio completo, sem tentativas de usar Deus, a verdade ou o poder, contra ou a favor de quem quer que seja, ocorre algo dentro de nós que dissolve os problemas da vida e a transforma em um caminho de regozijo e plenitude. A única arma efetiva e potente contra os poderes que poderiam destruir o mundo, quer física, quer mentalmente, é o silêncio que vem da certeza de que algo criou este universo e é responsável pela sua manutenção eterna. É o saber abandonar-se no silêncio e deixar que o algo exerça suas funções. Nesse silêncio encontramos a totalidade. Nessa quietude e confiança encontramos nosso apoio e nossa paz. É o nosso sábado, o universo completo e perfeito do primeiro capítulo do Gênesis, no qual descansamos de toda a labuta. Vivemos de acordo com o sermão da montanha. Tornamo-nos, então, como o homem sábio que construiu sua casa sobre a pedra. Veio a chuva, a enchente, o vento soprou de rijo contra ela, e ela não caiu, pois foi fundada sobre a pedra. Quando nos deparamos com problemas de qualquer natureza, conflitos, inimizades, ódio, perseguição ou injustiça, não mais tentamos removê-los, tanto física como mentalmente, mas repousamos na sua palavra. Desligamo-nos de qualquer poder e Deus faz o milagre. O retumbar do trovão do profundo silêncio da minha paz ecoa e cresce, até eventualmente rebentar qualquer barreira. O poderoso fragor do silêncio cresce em volume, até que seu trovejar afaste os véus da ilusão, e Deus seja revelado em toda a sua majestade, a sua glória e paz.